Bom dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem de minha vida que se passou quando eu trabalhei na Argentina. Eu trabalhava para a mesma multinacional que eu já mencionei aqui, e essa empresa tinha investimento em outros países. Primeiro ela investiu no Paraguai, depois fez um investimento na Argentina. E eu fui promovido de primeiro auxiliar a chefe de escritório, de chefe de escritório. Eu passei a subgerente e de subgerente fui promovido a gerente de instalação industrial. E eles ficaram sócios de uma empresa que tinha 2 usinas de beneficiamento no interior da Argentina, na região noroeste. Numa cidade pequena, na época 5.000, 6.000 habitantes, uma cidadezinha boa, quase tudo asfaltada, tinha ruas largas e tinha 2 hospitais, várias escolas, etc. e tal. Era servida por a ferrovia e também era servida por uma rodovia asfaltada, chamada Rota 11. Bom, e eu já era casado na época também, já tinha 2 filhos, mas eu não pude levar a família para lá naquela época, porque por problemas de logísticos, problema de clima, problema de escola, e enfim, tinha uma série de problemas que me impediam de estar morando com a família lá. E então eu fazia, como eu era estrangeiro, eu tinha que renovar meu visto de permanência no país, que durava só 90 dias. Apesar de que eu tinha permissão para trabalhar lá, eu também tinha que renovar o visto. Então eu fazia algumas viagens para Foz do Iguaçu, e em Foz do Iguaçu eu entrava no país, saía de novo, passava na fronteira com a Argentina e renovava meu visto de permanência lá. O pessoal da cidadezinha onde eu morava me conhecia, sabia que eu era estrangeiro e não tinha nada contra. Eu podia trabalhar lá sem nenhuma dificuldade. E as primeiras vezes em que eu fui, eu ia da cidade onde eu morava, onde também tinha uma indústria deles, mas como já não estava mais lá, eu saía de lá, ia para Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu entrava no Paraguai, atravessava o Paraguai e atravessava a fronteira com a Argentina para poder seguir viagem. Nesse aspecto não tinha nenhuma dificuldade. Se eu desse a volta por Ponta Grossa, Paraná, era tudo asfalto. Se eu não desse, eu tinha que chegar a Campo Mourão com tempo bom. De Campo Mourão eu saía em Corbélia, de Corbélia eu ia embora, passava Cascavel, Foz do Iguaçu. Quer dizer, com tempo bom. Com tempo chuvoso, não tinha jeito, a opção era Ponta Grossa. Era uma volta grande, mas não tinha outra alternativa. Como era difícil, não tinha assim uma logística melhor, não tinha uma logística para ser feita de ônibus ou de avião, então eu ia de carro mesmo. E na volta eu fazia a mesma coisa. E como no Paraguai tinha 2 ou 3 filiais já da empresa, então eu tinha um certo apoio. Às vezes eu tinha uma instalação próxima à Assunção, e às vezes eu até dormia lá, por causa do horário de saída. Então ficava difícil, tinha que parar para descansar um pouco. E ali a região de Assunção estava aproximadamente 500 quilômetros de onde eu morava, de onde eu estava trabalhando. Bom, aí eu descobri um caminho alternativo, só que eu passava por Corrientes, da província que eu estava, eu entrava em Corrientes, na época eu não tinha ponte, então atravessava de balsa, mas era tudo asfalto, até chegar numa cidade chamada Posadas, que era a capital de uma província de lá. E dessa capital em diante, até Foz do Iguaçu, era tudo estrada de terra.
muito parecido, eu acredito que igual ao que tinha no Paraná, aquele lugar que eles chamavam de terra roxa, uma terra vermelha, uma terra liguenta e muito fértil e que beneficiava tanto o Paraguai, tanto o Brasil quanto a Argentina. E também do lado do Paraguai a terra era semelhante. Bom, enquanto havia tempo seco, não tinha problema. A estrada era boa, bem conservada, passava posadas e ia embora. Não fazia nem poeira. A terra era tão firme que não formava pó. E também ela corria por uma região de, se não era reflorestamento, de pinos, um pinheiro, eu não sei a origem, mas é muito bonita, a região era meio assim, cheio de morro, era bem ondulada o terreno, muitas baixadas, muitos córregos, muitos pequenos rios, ou era Mata Atlântica, que ainda tinha alguns remanescentes de Mata Atlântica na região, assim como tinha ali na região de Foz do Iguaçu, no Parque Nacional e alguns outros locais. Uma dessas viagens eu tinha que não só renovar visto, como eu tinha que vir para o Brasil, tinha que fazer uma viagem para a sede da empresa para apresentar alguns fatos, alguns relatórios e conversar com o meu chefe aqui no Brasil. Então, fui embora, mas eu já saí com chuva. Enquanto eu estava chegando em Posadas, não tinha problema, podia chover o tanto que quisesse. Meu carro era um Fusca, era o volante das estradas. Acho que eu nunca tive um carro melhor que aquele. Não especificamente aquele, daquela marca, mas o que eu tinha era muito bom. Os pessoal com quem eu trabalhava na Argentina chamava o carro de lebre branca, porque era rápido e rasteiro. Bom, eu cheguei em Posadas, eles estavam trabalhando para melhorar as coisas lá. Estavam fazendo um esforço muito grande. A estrada estava sendo melhorada, eles iam asfaltar, estava em fase de terraplenagem, compactação, essa coisa toda. E o trecho era grande, era quase 200 quilômetros. Então, não é fácil fazer uma coisa dessa em tempo de chuva. Cheguei lá, aquela chuvarada, eu falei, hoje vai ser pedreira. Passei por Posadas, dei uma parada num posto, abasteci. A gasolina deles é ótima e não era cara. E toquei viagem. Por alguns quilômetros, tranquilo, porque era mais ou menos plano e não tinha muito atoleiro. Mas aí eu cheguei numa região mais quebrada e me deparei com uma baixada muito grande. A estrada, a obra era muito larga, tinha uns 50, 60 metros de largura, mas só um trilho. E aquele trilho era pura lama. E você sabe que onde tem muita lama, forma o trilho, mas no meio forma o facão. E o facão é alto. O Fusca era um carro excelente, mas ele, como todos os outros carros de passeio, era meio baixo. Apesar de que ele tinha uma proteção de fora a fora, do eixo dianteiro até o motor. Então isso ajudava muito com o problema de pedras, a coisa toda. Mas no barro, a exemplo de outros carros, ele às vezes podia ficar encavalado. Bom, descida tranquilo, fui embora. A gente tinha a técnica de botar uma roda em cima do facão, para não pegar na parte de baixo do carro, e a outra no trilho. Como o trilho, às vezes, era sempre com uma bitola superior à rodagem do carro, então não dava certo. Uma roda no trilho e outra em cima do facão, e foi embora. Mas cheguei na baixada desse local, dessa depressão, tinha uma pequena ponte, e não dava para passar embalado lá. Então, chegava lá, tinha que diminuir a velocidade, para depois cruzar e tentar subir. Meu amigo, minha amiga, não dava. Eu perdi a vantagem do embalo e quando eu chegava em cima da ponte tinha que começar tudo de novo. Eu conseguia andar aí uns 150, 200 metros, mas a subida tinha mais de 1 quilômetro. Então eu chegava lá na frente, parava. Chegava lá na frente, parava. Tentei várias vezes, não deu certo. O dia já estava acabando. O que eu fiz? Fiz o possível,
virei o carro de volta e voltei para a cidade de Posadas. Eram uns 10, 12 quilômetros dali. Cheguei na cidade de Posadas, o que eu tinha que fazer? Procurei um hotel. Cheguei no hotel, hotel bom, me receberam muito bem. Tinha refeição lá, não precisava ir para a cidade. E, bom, conversei com o pessoal, infelizmente com essa chuvarada, fazia uns 4, 5 dias que estava chovendo. Falei que a chuvarada é só barro mesmo. Para ficar bom lá, tem que parar de chover e uns 2 dias para melhorar as condições da estrada. Falei, eu não posso ficar esperando esse tempo. Amanhã eu vou tentar de novo. No dia seguinte, mesma coisa. Cheguei na Baixadona, tive que diminuir a velocidade do carro para subir a 150, 200 metros. Aquele dia, o segundo dia, eu consegui subir uns 250, 300 metros. Mas não ia. O carro não vencia, era muita lama. E começava a pegar lama embaixo da parte inferior do carro. E ele não andava, e eu tinha que voltar. Eu fiz 2 ou 3 tentativas, não consegui. 3 tentativas. Voltei para o hotel. Conversei com o pessoal lá. Será que não tem alternativa? O recepcionista falou, olha, tem uma coisa que o pessoal às vezes faz, pode ser que dê certo, mas eu acho que com toda essa lama aí, talvez você faça a tentativa, mas provavelmente não vai funcionar. Eu falei, o que é? O senhor enrola uma corda nos pneus traseiros, no pneu da tração do carro. O Fusca era tração traseira, então enrolar a corda no pneu. Eu comprei a corda, enrolei, tá? Dei um jeito de amarrar para não ficar batendo nem na suspensão, nem no paralama. Larguei o pau. Consegui subir uns 500 metros, mas chegava lá na frente, a lama ia agarrando na corda e o atrito da corda arrebentou. 2 vezes a corda, além de encher de lama, arrebentou. Eu falei, mas eu tô ferrado, hein? Como é que eu vou fazer? Aí eu era sócio, por exigência do governo argentino, para mim poder entrar com um carro lá, eu tinha que ser sócio do Automóvel Clube Argentino para coibir a comercialização dele. Eles tinham razão. Então, eu fui no Automóvel Clube Argentino, pedi ajuda. Falei com o pessoal, falei, olha, como é que eu faço? Eu estou aqui preso, preciso ir para casa, preciso ir para São Paulo. Não tem outra alternativa de estrada, não dá para me desviar, não dá para mim ir para o Paraguai. Do Paraguai é tudo terra também. Para mim chegar no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é tudo terra também, é tudo lama. Então vai ser uma dificuldade danada. Aí o cara falou para mim, conversa com o chefe da oficina lá. Talvez ele possa te dar alguma ajuda. O carro tá bom? Eu falei, tá, não tem problema com o carro. O problema é que eu não consigo vencer a lama. Fui lá conversar com o camarada. Ele falou, olha, senhor Gerson, tem uma solução bem radical, mas eu acho que vai funcionar. Eu falei, o que é? O senhor compra uma corrente não muito fina, de elos menores, não, se for muito grande também não dá certo. De elo médio para pequeno. O senhor mede o tamanho do pneu, enrola alguma coisa lá em médio e compra a corrente, uma para cada roda. E compra elo para emendar a corrente. Aí eu falei, eu conheço isso. Só colocar entre um elo e outro, se você aperta e fica preso. Não vai só sair de jeito nenhum, é verdade. Comprei 5 metros para cada pneu. Instalei lá mesmo no Automóvel Clube. Já saía de lá, já saía na terra. Ele falou assim, aí para fazer isso tinha que murchar os pneus, botar a corrente e encher os pneus de novo, calibrar de novo. Eu falei, e se eu tiver alguma dificuldade na estrada, etc. Ele falou, como é que é o seu extintor? Eu falei, meu extintor de centro é pó químico. Ele falou, então, sugiro que o senhor compre um de gás carbônico que nós temos para vender aqui, cujo bico serve no pneu. Naquele tempo usava câmara de ar, não era pneu sem câmara. Serve no bico da câmara de ar. Se o senhor precisar murchar e encher de novo, o senhor compra um de 2 kg, que é mais do que suficiente com gás carbônico. Comprei. Moço,
Moça, entrei naquele barreiro, mas foi que nem um trator, meu. Foi igual um trator, não tinha nada para me segurar. Eu fiquei altamente entusiasmado, fiz até algumas coisas meio temerárias, mas não fiquei. Era quase 200 quilômetros de estrada de chão, barro para tudo quanto era lado. E olha, quando eu cheguei com o carro era branco, cheguei lá em Foz do Iguaçu, o carro estava vermelhinho, vermelhinho. Só o para-brisa, no lugar onde tinha o limpador, é que dava para enxergar alguma coisa. Até o para-brisa estava sujou. Passei muita poça d'água, etc. Cheguei lá, em Porto Iguaçu, já era asfalto para atravessar para o Brasil. O que eu fiz? Murchei os pneus, tá? Tirei as correntes, lavei as correntes, guardei no saquinho, guardei no porta-mala, calibrei os pneus, não precisei, porque eu fiz isso num posto, então, perto de onde tinha o calibrador de pneu. Pronto, fui embora, até chegar em Cascavel. Cheguei em Cascavel, eu tinha que entrar para Corbélia e continuava a chuva. E estava também fazendo asfalto lá. E era um atoleiro só e não tinha conversa mole. O que eu fiz? Parei no posto, tá? Fiz o mesmo procedimento, e passei a corrente e meti o pau. Os caras falavam, como é que esse sujeito consegue passar? Não dava para ver a corrente no pneu. E eu passei em lugar que nego tinha carro traçado ali, jipe traçado, os caras não conseguiam passar, e eu passei. Cheguei lá em Campo Mourão, mesmo procedimento. Tirei as correntes, guardei e fui embora. Campo Mourão, Maringá, não tinha problema. De Maringá para frente eu tinha mais 110, 120 quilômetros de chão outra vez, mas aí era tudo areia, não tinha problema. Vazei aquilo lá tudo, aí eu pude chegar em casa, descansar, tá? E no dia seguinte, aí eu, em vez de ir de carro, fui de ônibus para São Paulo, fiz o que eu tinha que fazer, e quando eu retornei já não estava chovendo mais, então deu para passar pelo mesmo lugar. Então isso me serviu como lição. Eu sempre tinha uma ferramenta para enfrentar. Naquela época as estradas não eram todas asfaltadas, tinha muita dificuldade em alguns lugares e eu sempre tive essa ferramenta para me livrar de problema. E o carro, eu já disse, carro, Volkswagen, o Fusca, para esse serviço, para andar em estrada ruim, não, para mim, não conheço melhor. Eu não conheço melhor. Mesmo depois, quando eu trabalhei em outra multinacional, me deram um Gol, mas era um Gol BX. Lembra do Gol BX? Ele tinha um motor refrigerado a ar na frente. Aquele lá, desculpa a palavra, mas ele era um demônio em estrada de chão. Ele era alto e passava em qualquer lugar. Nunca fiquei nem em barro, nem em areião, nem em cascalho, nem nada. Um excelente carro. Então, eu queria só deixar um alerta. Não tente fazer o que eu já fiz, primeiro porque hoje quase todas as estradas são asfaltadas. Segundo, que para você andar em barro e enfrentar essas condições que eu enfrentei, você precisa ter prática, precisa ter anos de prática e precisa ter tido um bom professor como eu tive, que foi o meu finado pai. Então, essa era a história de hoje. Como eu gostaria de compartilhar, está compartilhando. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E se tiver algum comentário, é muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia.